Fala pessoas, de boas, aqui quem fala é o Carlos Multijogos. Estamos aqui para continuar com Apolo Justo, os advogados de primeira 4, e estamos aqui agora para continuar de onde paramos. 20 de abril, meio-dia e 14, fórum local, sala de audiências número 2. Daremos continuidade aos trabalhos. Nossa testemunha, senhorita Helga Rey, já se recuperou? Sim, meritíssimo. Bem, ela recobrou a consciência. Seria possível ouvirmos a versão dela acerca dos acontecimentos novamente? Então, essa é a questão. Sabe, ela se encontra um tanto fadigada. O senhor mesmo está com um semblante fatigado, senhor Dores. Infelizmente, fadiga não é o suficiente para não depor ou acusar. A defesa solicita que a senhorita Rey se dirija à tribuna. Pois bem, que a testemunha se dirija à tribuna. Seria possível que você repetisse seu nome e profissão? Ou talvez que admitisse que é uma péssima mentirosa e uma perdedora ainda pior? Nha. Não. Sou Helga Rey. E a verdade, sou uma croupier profissional. As pessoas me chamam de Helga Ligeirinha Rey. Ah, é? E sabe o que mais? Eu nem sou russa de verdade. Na verdade, meu sobrenome se pronuncia A. Ah, é? Mesmo. Aí, essa é a verdade verdadeira. Espero que estejam satisfeitos. Testemunha, você deverá dizer ao tribunal o que realmente estava fazendo naquela noite. Beleza, vou falar. A gente tinha um plano, sabe? Deixe-me lembrá-la que você está sob juramento. Mas qualquer falso testemunho e haverá sérias consequências. Beleza. Como tinha dito, sou profissa. Aquele tal Numbra me contratou para fazer o que faço de melhor. Fiquei de tocaia na caverna Tigela de Borte vários dias antes da noite do crime. Como uma garçonete. Então você estava em complô com a vítima. Não que ele precisasse de mim. O Numbra é um jogador de pôquer bem conhecido pelas redondezas. Mas ganhar não era o principal, o propósito daquela partida. Mas sim destruir de vez a lenta, o imbatível Fênix Veríssimo. O plano era simples. Elegante até. Veja, a gente montou um tipo de armadilha. Eu tive que colocar uma carta no bolso do Veríssimo com antecedência. Então começar com 5 ases durante um dos jogos. Quando as mãos dos dois fossem reveladas, o Numbra ia chamar ele pra fora pra revistá-lo. Ele então ia tirar aquela carta plantada lá e a armadilha ia pegar ele de jeito. Você trocou as cartas? Exposto como um trapaceiro e perdendo ainda por cima. Teria sido uma ótima jogada em dupla. Desse jeito, a lenda cairia por terra. De fato, ser pego no flagra por trapacear tornaria duvidosas todas as vitórias dele até agora. Uma lenda por 7 anos destruída por uma única carta. Esse era o plano. Ah, é, senhorita Rey? Muito divertido. Mas parece que você cometeu um erro e tanto. Um erro? Concordo. Foi uma elegante armadilha. Porém, o que houve com a carta plantada? Ei, é verdade. Ele foi sortudo, não tem como negar. Afinal, só assim para sair ileso de uma armadilha feita por Helga Ligeirinha Rey. Ah, é? A testemunha seria bem mais fofa se dispensasse essa mentalidade de gênio do mal. Fofa? E quem disse que é pra ser fofa? Eu não sou fofa, sou má, você me entendeu? Má. Quando terminar de ser má, haverá como depor ao tribunal? Diga-nos sobre a armadilha e como ela foi armada. As armadilhas perfeitas. Naquela noite eu plantei a carta conforme planejado. E o Veríssimo perdeu a última mão, conforme planejado. E aí o Numbra revistou ele. Mas a carta plantada tinha sumido, a armadilha falhou. Quando me dei conta, o Veríssimo tinha pegado uma garrafa e acertado o homem.
fui eu quem acertou o Numbra, foi aquele réu idiota miserável e trapaceiro. Um depoimento surpreendentemente honesto, que ainda não nos diz muita coisa. Aquela armadilha era perfeita, mas um certo trapaceiro tinha que estragar tudo. Olha quem fala! Bem, senhor Justo, quando quiser, esse depoimento é todo seu. Com testemunhas que nem ela, quem precisa de criminosos? E com réus que no seu veríssimo, quem precisa de promotores? Ai, ai. Naquela noite eu plantei a carta conforme planejado. Essa carta falsificada, poderia dizer que carta era? O trunfo, 5 de copas. Deixe-me adivinhar. O réu era pra ter trocado os 5 com ais pra formar um full house. Ou ao menos é isso que você gostaria de acusá-lo de fazer manchando seu histórico. Eu botei a carta no bolso do Veríssimo. E quando isso ocorreu? Antes da partida, lógico, enquanto ele comia. Na taverna Tigela de Borscht, nós servimos bostes e uns pirulitos. Lembre-me de nunca ir lá. Claro, a grande estreia da carta era para ser durante o jogo. Com um bom Borscht, um bom plano deve ser cozido de antemão para ganhar consistência. O Veríssimo perdeu a última mão conforme planejado, e aí o Numbra revistou ele. Então, tudo ia conforme o plano. Isso aí. O quinto Ais surgiu, então é óbvio que a troca ocorreu sem problema algum. Assim que a carta extra surgiu no bolso do Veríssimo, ele passaria a ser conhecido como um trapaceiro, uma fraude. Deve haver coisas piores pelas quais ser reconhecido. Conte mais sobre o que quando ele foi revistado. Mas a carta apontada tinha sumido. A armadilha falhou. Oh, meu Deus! A carta sumiu? Sim, e justo no trunfo, 5 de copas. Desapareceu, sem deixar rastros. Puf, partiu e nunca mais voltou. Nós procuramos por todo canto, até dentro daquele gorrinho idiota dele. Mas não conseguiram achar a carta, confere? Em todos esses anos nessa indústria, essa foi a primeira vez que a ligeirinha foi traída de modo tão ligeiro. Ah, é, senhorita Rei? E afinal, o que houve com o 5 de copas? E eu lá vou saber? Por que não pergunta para aquele réu mentiroso de duas caras? Então 5 de copas continua desaparecido. Quando me dei conta, o Veríssimo tinha pegado uma garrafa e acertado o homem. Espera, não é estranho? O que é estranho? Você revistou o Sr. Veríssimo e, por completo, ainda assim não achou nada? Isso significa que ele não trapaceou, o que significa que ele não tinha motivo para atacar. Bem... Ixi! O que foi isso? Eu senti algo. Algum problema, Sr. Justo? Não, está tudo certo, meritíssimo. O que eu faço? Devo pressionar mais a testemunha? Senhorita Rei, você está escondendo algo. Do que você está falando? Eu, Helga Ligeirinha, e esconder algo? A defesa deve retirar essa acusação sem fundamento. Então eu tenho uma pergunta à testemunha. Você disse ter visto o momento que o réu atacou a vítima. Isso é verdade? Claro que é. Eu juro que vi. Juro de pés juntos. Eu vi quando o Veríssimo acertou ele. Eu vi tudo com os meus próprios olhos. Que sensação estranha é essa? Aquela testemunha, por exemplo, a senhorita Rei, ela tocava na nuca em certas partes do depoimento dela. Você percebeu? Tocava na nuca, né? Eita, o que está acontecendo? Essa sensação... Eu finalmente entendi. Ali, aquele tique, mas é claro, é como se eu conseguisse perceber seu hábito como nunca fui capaz antes. Te peguei!
Senhorita Rei, talvez você não tenha percebido. Percebido o quê? Sempre que seu depoimento chegava em certa parte, você tocava em sua nuca com a sua mão esquerda. Minha nuca? Mas e daí? Ela tem razão. E daí, justo? Eu não havia reparado nada disso. Quando ela chega nessa parte do depoimento, ela está subconscientemente se lembrando de algo. Seu corpo reage à memória e ela toca na nuca dela. Eu tenho certeza. Uma memória? Alguém poderia, por favor, fazer o favor de explicar essa baboseira? Isso é deveras heterodoxo, mas perguntemos à defesa. Você afirma que a testemunha está se lembrando de algo. Você tem alguma prova dessa memória para nos mostrar? O hábito dela é tocar na nuca toda vez que ela fala do momento do crime. Nesse caso, o que mais lembraria ela daquele momento? Senhorita Rei, sempre que você fala do crime naquela noite, você toca na sua nuca. Eu percebi que isso acontece quando você fala do exato momento do crime. Deve haver algum motivo por trás desse seu hábito. Creio que a arma que deixou uma impressão permanente em sua nuca foi esta. Creio que a arma que deixou uma impressão permanente em sua nuca foi esta. Pera aí. Ixi, será que eu... Talvez eu não tenha a prova e eu deveria ter olhado o resto. Eu não vi. Não quero te magoar, mas isso aí não me faz me lembrar de nada. Opa, acho que não era isso. É claro que não. Quer um hábito, senhor Justo? Eu te mostro um hábito. É melhor eu resolver isso antes que eu desenvolva uma mania igual a esse. Tá. Suco de uva. Faz quanto tempo que eu não tomo um gole disso? Pelo jeito é a bebida favorita do senhor Veríssimo. Será que cai bem com o Bosch? Tá. Então, peraí. Vamos ver. Será que é só garrafa mesmo? Sempre que ela fala do momento do crime, ela toca na nuca dela. E o que nos é o que nos lembraria disso, mais do que esta garrafa, a arma do crime. Mas algo que não se encaixa. Se você foi a única testemunha desse crime, por que isso faria você tocar em sua nuca como se estivesse dolorida? Mas do que ele tá falando agora? Quem foi acertado foi a vítima, o Sr. Numbra. Não você! Isto é uma inquirição, não é uma especulação. Os hábitos da testemunha, elas são completamente irrelevantes. Justo, devo admitir, eu mesmo estou um tanto confuso. Essa inquirição está sendo certamente única. Depois eu explico, só confie em mim. Essa é a nossa única chance de encurralar ela.
exato. Niet, eu sei nada. Isso não vai funcionar, tá? Já sabemos que você não é russa. A testemunha deverá depor. Por favor, agora. Que seja. Ele é o culpado. Eu não tirei meus olhos dele até os policiais chegarem. Peraí. Não tem um mapa aqui, cara? A gente não recebeu um mapa dessa porra. Você parece desconfortável. Tenta ficar nessa tribuna pra ver como é bom. Ela tá desviando um olhar sem parar. Eu devo estar perto da verdade. Me diga algo, depois do crime, como estava o réu? Vejamos. Ele devia estar atordoado com o peso do crime que cometeu. Ele ficou sentado meio tonto naquela mesa até chegar a polícia. Intrigante. Queria que você tenha conseguido arrancar tudo que eu podia do depoimento da testemunha. Então, algum comentário sobre ele? Eu tenho sim um comentário. Esse depoimento foi... Ita. Basicamente é papo furado. Isso contradiz as provas. Como é que é? Pois bem, mostre-nos a prova, Sr. Hill. A prova que diz contradizer o depoimento. Ela não tirou os olhos dele até os policiais chegarem. Eu sei que você tem uma prova que vai contra isso. E é isso aqui, né? Porque ele é usado pelo réu no térreo. Senhorita Rei, tenho aqui uma ficha que contradiz o que você disse. Ela diz que a polícia foi chamada pelo próprio réu. E nós sabemos que o réu saiu da sala, subiu as escadas e fez a ligação do térreo da taverna Tigela de Borsch. Por favor, explique como você manteve os olhos no réu quando ele sequer estava na sala. O homem que bateu com uma garrafa na vítima naquela noite não foi o réu. Ixi. É hora da verdade. Seu trapaceiro imundo. Revista os bolsos dele. Anda. Sumiu. A carta sumiu. Você perdeu. Nessa hora, o Umbra pegou a garrafa que estava do lado do Veríssimo e me acertou com ela. Sua! Que mestre de trapaça você é! E quando eu me dei conta, a vítima já estava morta. É isso? É por isso que eu não podia revelar quem eu era. Se revelassem que eu tinha me aliado com seu Numbra, eu com certeza seria suspeita. Bom, onde isso nos deixa? Loucura, isso é loucura, estou sonhando, só pode. Deve ter sido eu quem foi atingido pela garrafa para estar sonhando tudo isso. Parece que a acusação está perdendo o juízo, e francamente não a culpo. Sr. Galvão, qual é a sua opinião a respeito dos acontecimentos recentes? Sr. Galvão? Chefe? Eu acredito que, sendo a defesa deste caso, nós sentimos obrigados a chamar a senhorita Rei... a senhorita Rei de uma grande caluniadora. O quê? Havia 3 pessoas naquela sala na hora do homicídio. O réu, a vítima e ela. E ela tem um motivo. Um motivo? O plano dela falhou e a testemunha se engajou em uma discussão com seu número. E o resultado da discussão foi um homicídio. Porque eu não sou assassina. Isso é uma cilada. Alguém tá me incriminando. Como ardem os olhos oblíquos e dissimulados sem se ver. Ardem tanto que se ferem sem nem sentir. Senhor Veríssimo? Que conclusão mais precipitada. Muito estranha vinda de você, Christopher Galvão. O que quer dizer com isso? Por que não consideramos a outra possibilidade?
a de que havia outra pessoa na sala no momento do crime. Verdade, como o Sr. Veríssimo disse no recesso, uma única carta foi trocada na mão da vítima após o homicídio. E quem trocou as cartas não sabia que duas cores de cartas estavam sendo usadas. E quem trocou era a quarta pessoa. Hã? Essa teoria de novo? A sua quarta pessoa não existe. Exato. É por isso que eu decidi levar esse caso para o tribunal. Aqui onde não existe escapatória nem espaço para enganação. É o lugar perfeito para se achar o verdadeiro culpado. O verdadeiro culpado? E olha só que sorte a nossa. Uma pista para achá-lo foi entregue gentilmente a nós. E bem no começo do julgamento para melhorar ainda mais as coisas. O quê? Apolo, você sabe o que eu estou falando. Foi mal. Nem precisa do que eu disse. A quarta pessoa que trocou as cartas cometeu um erro fatal. Eu não tinha considerado as duas cores no verso das cartas. Isso aí. Mas como que um erro tão óbvio pode ter ocorrido? As cartas usadas no último jogo eram vermelhas. Mesmo assim, teve uma pessoa bem aqui neste tribunal que pensou que elas fossem azuis. Sim, eu também pensei nisso. Mas por quê? E aí, Apolo? Consegue adivinhar quem foi? Não fui eu juro. Quem era essa quarta pessoa? O que sempre acaba sobrando pra mim? Vamos ouvir o que a defesa tem a dizer. Quem foi? Quem pensou que as cartas usadas no último jogo eram azuis? A gente tem... Não, também não. Hum, Imagina, mano. Cara, eu tô muito... Eu não sei. Eu não sinto que nenhum desses dois. Eu posso praticamente tirar os dois. Eu lembro que ela falou que as cartas eram pra ter sido... Era pra ter ido... Será que eu mando? Não sei. Vambora. Vamos no menos óbvio. Como eu imaginei. Seus olhos e ouvidos são afiados como o seu cabelo. Eu acertei? Christopher Galvão, você era a quarta pessoa naquela noite. Mas é claro que o Sr. Galvão sabia a cor das cartas. Como ele saberia? Como pode ver, a foto da cena do crime está em preto e branco. Não é possível saber quais cartas eram as azuis do chão, ou as da mesa. Mas olha aqui. Dá pra ver as cores dessa foto. Sim, mas quando ele disse que as cartas eram azuis, essa prova sequer havia sido surgida ainda. Caraca, é verdade que o réu estava engajado na jogatina com a vítima. Porém, era apenas isso, um jogo, no sentido mais puro. Uma disputa, meritíssimo. Uma disputa? Sim, um teste de astúcia, um silencioso abate de paixão.
Somente as cartas, com as costas cobertas pelas chamas azuis, conheceram o resultado final. Então, Christopher. Senhor Galvão? Senhor Galvão, algum problema? Não, nada, me perdoe. É que foi tão repentino. Veríssimo, você não está me acusando, está? Como assim, Christopher? Você sabe que eu não faria piada com isso. Isso passou do limite do ridículo, isso é loucura. Um réu acusando seu próprio advogado de defesa de homicídio? Posso te garantir, louco eu não estou, eu não sou. Mas que ligação possivelmente existiria entre o Sr. Galvão e a vítima? Engraçado, eu também não me lembro de ter uma ligação com o Sr. Numbra. Pode até ser, mas o Sr. Galvão e a vítima nunca sequer se encontraram. Bem, e se eles tivessem se encontrado antes? O quê? Não é impossível, afinal de contas, eles podem ter se encontrado naquela noite, antes de o jogo começar. O que você está implicando? É essa a verdade que o Sr. Veríssimo escondia? Se sim, só uma coisa a ser feita. Sr. Veríssimo, a defesa requer que o senhor deponha para o tribunal. A defesa não requer nada disso. Sr. Galvão? Depoimentos devem ter relação com o caso. Com algo que ocorreu antes do jogo de pôquer se relaciona ao crime. Creio não estar entendendo, Sr. Galvão. Conforme explicado antes, a defesa acredita que a senhorita Rei... As suas palavras representam a vontade do Sr. Justo? A defesa é ele, não você. Sr. Justo, a decisão é a respeito do depoimento do Sr. Veríssimo está em suas mãos. Tá. O tribunal deve, em sua opinião, ouvir o depoimento do Sr. Veríssimo? Bora! Então era essa a estratégia do Sr. Veríssimo. Ele planejou isso desde o início. E eu pretendo continuar seguindo essa estratégia. A defesa solicita que Fênix Veríssimo deponha ao tribunal. Eu acho que eles erraram a tradução. Ou bugou no patch. Até tu, Justo. Você quer trair a mim, seu mentor? Me desculpe, Sr. Galvão, mas não é questão de lealdade. É questão de achar a verdade. Muito bem, o réu, Sr. Veríssimo, deve se dirigir à tribuna, por favor. Apetite antes do crime. Naquela noite, eu e o Christopher jantamos juntos. Nos sentamos à mesa a esta foto. Feliz por um Umbra chegou 5 minutos depois que o Christopher ia embora. Quando a armadilha falhou, o Sr. Umbra bateu na garçonete com a garrafa. A menina ficou inconsciente e o Umbra perdeu o controle. Eu saí para chamar a polícia. Quando eu voltei, ele estava morto, com sangue saindo de um corte na testa. Foi aí que eu fiz outra ligação, ao advogado de defesa Christopher Galvão. Sr. Galvão, você estava na taverna Tigela de Bote na noite do crime? Não é incomum eu jantar com ele. E ele falou com o réu por telefone diretamente após o crime? Querendo ou não, eu havia me envolvido em um homicídio contra a minha vontade. Eu pensei que eu poderia precisar de um advogado, então liguei para ele. Você planejou isso desde o início, não é, Veríssimo? Só porque você queria me arrastar para esse seu julgamento. A única coisa que eu quero é a verdade. Assim como eu queria há tanto tempo antes, e ainda quero. Eu pensei que meu escritório estava lhe fazendo um favor ao aceitar defendê-lo. Parece que eu me enganei. Muito bem, a defesa pode inquirir a testemunha. Justo. Sim, ele está mentindo, e você irá expor isso. Entendido, senhor. Senhor Galvão contra o senhor Veríssimo, isso não vai dar certo. Pra mim, time Fênix até o final. Nunca teve outro. Por que eu não posso ter um julgamento normal? Ah, parceiro, se você vê o julgamento do Fênix, tirar informação de papagaio, né? É pico. Apetite antes do crime. Você jantou com o Sr. Galvão? Sim, nós vamos bastante à taverna. Nós estávamos comendo a comida de sempre no lugar de sempre. Como assim de sempre? Eu sempre como na mesa mais próxima do crime. Entendi. Bem onde o Sr. Numbra pintava. Então os pratos e outras coisas da foto eram do seu jantar? Isso aí. São os restos de última ceia antes do crime. Nós jantamos por umas 2 horas e aí o Christopher foi embora e depois...
Felipe Numbra chegou 5 minutos depois de Christopher ir embora. 5 minutos? Se assim, os dois podem ter se encontrado no restaurante depois no restaurante depois da ligação? Pois é, teria sido um baita encontro fatídico. Ah, senhor Veríssimo, o que foi que o senhor disse? Christopher Galvão e Felipe Numbra podiam ter se encontrado? Na verdade, quem disse isso foi o senhor Gilson, mas basicamente. E Caio estava todo nervoso sobre esse encontro. E agora eu ouço que os dois só se toparam no saguão da taverna? Então não parece ser um pretexto forte o bastante para homicídio. Ah, mas Ou seria se fosse isso que... Seria se fosse só isso que tivesse acontecido. Qual senhor Veríssimo? O que você está escondendo agora? Quando a armadilha falhou, o senhor Numbra bateu na garçonete com a garrafa. Queria perguntar algo sobre essa armadilha falha. Ela é a mesma armadilha que a senhorita Rei mencionou mais cedo? O plano era simples, elegante até. A gente montou um tipo de armadilha. Eu tive que colocar uma carta no bolso do senhor Veríssimo com antecedência. Então começar com 5 ases durante um dos jogos. Quando as mãos do Numbra dos dois fossem reveladas, o Numbra ia chamá-lo ele para fora para revistá-lo. Ele então ia tirar aquela carta plantada lá e a armadilha iria pegar ele de jeito. Você trocou as cartas? Desse jeito, a lenda cairia por terra. Sim, uma pegadinha inocente em sua essência. Foi um caso de destino que eu descobri a armadilha. Acaso? Por acaso eu botei a mão no bolso e aí achei a carta. A carta que ela colocou lá? Isso, eu dei uma olhadinha nela e vi que era o 5 de copas. Eu tive um mau pressentimento sobre isso e descartei a carta, antes do jogo. Descartou? Onde? Tinha uma garrafa vazia de suco de uva do meu lado, da qual eu bebi mais cedo. Então eu joguei a carta dentro dela. Não, uma garrafa vazia de suco de uva? Você tá falando da arma do crime? Nem. Ela mesmo. Eu enrolei a carta e joguei lá dentro. O vidro colorido escondeu bem ela. Uma batalha mental entre o enganador e o futuramente enganado. Parece coisa de novela. Uma carta dentro da arma do crime? Estranho. A polícia não percebeu isso na investigação? Melhor eu mesmo investigar. Senhor Veríssimo, o cara de pôquer da sala de audiência número 3 aprova essa batalha mental. Por favor, revise seu depoimento para inserir essa informação. Tá. Eu descobri sobre a armadilha... Ô, cara. Suco de uva. Faz quanto tempo? Pelo jeito é a bebida favorita do seu Veríssimo. Será que cai dentro do bote? E aí, minha gente? Por que na garrafa? Eu percebi a intenção do meu oponente imediatamente. Estou acostumado com encurraladas. Vi aquilo chegando de longe. Então você decidiu encurralar o encurralador. Gostei de ver. Eu conheci todos os truques que existem por aí. Nenhum deles funciona em mim. Funcionariam se alguém não tivesse a sorte de colocar na mão no bolso. A menina ficou inconsciente, nunca perdeu o controle. Saí pra chamar a polícia. Você ligou para a polícia do térreo do restaurante, não é? Exatamente. Lá embaixo não pegava sinal de celular. Tinha mais alguém no térreo naquela hora? Nenhuma alma viva, afinal de contas já estava de noite. Então eu chamei a polícia naquela escuridão mesmo. Depois da ligação eu voltei até lá embaixo. Não parecia certo deixar a garçonete ferida lá sozinha. Quando eu voltei, ele estava morto, com sangue saindo de um corte na testa. Quando você se voltou, a vítima já estava morta, sim. Admito que eu estava um pouco assustado quando entrei na sala. Um pouco? Assustado?
Afinal, a testa da vítima estava sangrando. Acho que eu também ficaria assustado se me deparasse com uma cena daquelas. Foi aí que eu fiz outra ligação. Advogado de defesa Christopher Galvão. Poderia explicar como exatamente você chamou o Sr. Galvão? Eu tinha obviamente me metido em uma situação complicada. Eu imaginei que o escritório do Christopher fosse me dar um descontinho no preço. Ah, vamos saber que pretende pagar. Fique tranquilo que eu vou pagar o valor completo, Christopher. Eu te envolvi nisso tudo, afinal. Essa defesa pode lhe custar caro, amigo. Bem caro. É essa a verdade que o Sr. Veríssimo queria tanto falar? Justo, você sabe o que fazer. Ele está mentindo. Acha mentira. Agora. Sim, senhor. Pensa, Apolo. O que o Sr. Veríssimo quer que eu veja nesse depoimento? A verdade deve estar escondida aí em algum lugar. Tá, vamos lá. A garrafa está completamente vazia. Senhor Veríssimo, se me permite... Sim. Eu investiguei a garrafa e não tinha carta nenhuma lá. Hã? Não tinha? O quê? Senhor Veríssimo, não me diga que é tudo que tem a dizer. Não é como se eu soubesse que fim levou aquela carta. Mas garanto que eu botei ela na garrafa. Hã? Talvez uma quinta pessoa tenha tirado de lá? Ah, e uma sexta pessoa ajudou. Seu Galvão, o Senhor Veríssimo é seu cliente. Perdoe-me meu comportamento, meritíssimo. Não deixarei menosprezar a nossa investigação assim. Nós já olhamos dentro da garrafa e lá não tinha nada. Então o que aconteceu? O Senhor Veríssimo está fazendo a gente de bobo de novo? Ou a carta simplesmente desapareceu? De qualquer modo, por favor, prossiga com a inquirição. Receio que dizer que contradições decisivas requerem provas decisivas. Ah, ponha mais pressão nele, Justo. Quebre-o. Só há você e ele no ringue. Consiga o nocaute. Ah, por que sinto que a gente não tá do lado do nosso cliente? Tá. É. Quando eu voltei, ele estava morto, com sangue saindo de um corte na testa. Então, Senhor Veríssimo, eu quero lhe mostrar uma coisa. Sim? Dê uma olhada nessa foto da cena do crime. Está vendo a vítima? Ela está usando um chapéu. Eu não acho que você conseguiria ver sangue na testa da vítima. Bom ponto. Justo. Na próxima vez que apontar uma inconsistência, põe um tom mais ahá nessa voz.
Senhor Veríssimo, poderia dar uma explicação ao tribunal? Ah, eu esqueci de mencionar algo. Fui eu quem colocou o chapéu na cabeça do Sr. Número. Como é que é? Você... Você colocou o chapéu na cabeça de um cadáver? Ele usou o chapéu durante toda a partida de poker. Depois que eu chamei a polícia, quando eu voltei da cena do crime, a cabeça já estava exposta. Brilhante e reluzente, que nem na foto. E eu peguei o chapéu no chão e coloquei na cabeça dele. Por que você faria uma coisa dessas? Tudo que eu posso dizer é... foi mal. Mas essa foi a única coisa em que eu toquei na cena do crime. Então, a senhorita Rei não viu ela? Ela sendo a cabeça da vítima... Acho que não. Ela estava apagada no chão. Acho que eu fui o único que viu a cabeça da vítima. Ah, lá vamos nós de novo. Senhor Galvão? Ah, perdão. É que parece que nosso cliente está disposto a mentir para se livrar deste caso. Ei, ele ainda é nosso cliente, não é? Acho que já chega disso. Senhor Galvão? Esse depoimento do réu está mais do que um fingimento... Está mais para um fingimento atolado de mentiras. Estou começando a ver como o senhor perdeu seu distintivo de advogado 7 anos atrás. Mas vejam só. Você tem um modo bem único de tratar seus clientes, Christopher. Quem diria? Acredito que tenha sido você quem atirou a primeira pedra. Senhor Veríssimo, se tem a intenção de falar a verdade sobre este caso, é agora ou nunca. Não seja manipulado. Eu não falei mentira nenhuma. Como? Quando eu percebi a armadilha, eu botei a carta na garrafa para me livrar dela. E quando eu botei o chapéu na cabeça da vítima, vamos dizer que eu também tinha uma razão para isso. Uma razão? E essa razão está bem aqui. Seu celular? Lembre-se de um detalhe. Naquela noite eu falei com Christopher Galvão depois de chamar a polícia. Só por precaução eu gravei a nossa conversa. Mas o que significa isso? Já que estamos todos aqui, eu não vejo nenhum motivo de não ouvir da gravação. Christopher, pelo visto estou em apuros. Como assim? O jogo não vai bem? Basicamente. Aquele homem que te desafiou, ele acabou sendo bom? Ele acabou sendo morto. Alguém o acertou com força. Quer dizer que o acertaram bem no aeroporto de Mosquito? Não. Não foi você, foi? Eu? Me poupe. A polícia deve estar a chegar a qualquer minuto. Eu estou em suas mãos, caso aconteça o pior. Aeroporto? Mas o crime não foi na taverna? Aeroporto de Mosquito é só uma expressão, quer dizer careca. Acho que foi uma referência à cabeça de um certo alguém. O tribunal agradece a discrição do réu a não usar a minha careca como referência. Espera um minuto. Tem algo de errado com aquela ligação. Então depois do senhor Galvão jantar com você, ele saiu da taverna de tigela de Borscht? Saiu sim. Então, como é que ele sabia? Quando foi que ele viu que a vítima era calva? Céus, é verdade? Exatamente. Foi aí que eu comecei a ver meu velho amigo sob um novo olhar. Preocupado, eu voltei à cena do crime. E quando eu vi a cabeça do Sr. Número de novo, eu percebi exatamente o que estava errado. Bem, Sr. Galvão, as cartas estão na mesa. Poderia explicar essa situação para o tribunal? Como exatamente você teve o privilégio de saber da calvície da vítima? É tão... Entendi. Então esse é seu motivo. O motivo de você colocar o chapéu de volta na cabeça da vítima. E qual o problema, Sr. Galvão? Então é esse o caminho que vamos trilhar, não é? Sr. Fênix Veríssimo. Ordem, exijo ordem, Sr. Dores. Sim, meritíssimo. Eu acredito que esse tribunal não tem mais escolha. Está preparado para ouvir o depoimento de Christopher Galvão, advogado de defesa? Hein? Vejamos, como promotor eu... Muito bem, faremos um recesso de 10 minutos. Depois do qual o Sr. Galvão estará na tribuna para ser inquirido. Foi claro? Todos ouviram? Em alto e bom som, meritíssimo. Excelente. Este será o último recesso do dia. 20 de abril. Às 2h32 da tarde. Forum local, sala de espera número 3.
Tanto o Sr. Galvão quanto o Sr. Veríssimo estão no gabinete do juiz. Quem podia imaginar que esse dia acabaria assim? Me permite? Ai, graças a Deus eu dei o predict dos anos. Hã? Permite o quê? Boa tarde, senhor. Por favor, escolha uma carta. Qual é dessa garota? Ah, pode ser esta? Excelente. Eu lhe trago uma mensagem. A última mão está prestes a ser jogada. Você precisará de um trunfo para se sair vitorioso. Um trunfo? A carta que você escolheu é mágica. Use-a com sabedoria, e o jogo estará na palma de suas mãos. Isso é tudo. É um ás. Onde que eu já vi essa carta? A mão do Sr. Numbra tinha 3 ases e o do Sr. Veríssimo tinha 2. Eram 5 ases. É verdade, eu vi a quinta ás. Teve trapaça, eu juro. O quinto ás que estava desaparecido. Espera, essa manchinha vermelha, isso é sangue? Você já tem o seu trunfo. Agora é só cortar o baralho e puxar ele, a verdade. O destino do meu pai está em suas mãos. Estou confiando em você. Essa carta manchada de sangue, ela é meu trunfo para achar a verdade? Me perdi em pensamentos enquanto a minha mente tentava entender o que isso queria dizer. Aquela garota, eu a vi recentemente, mas onde? E foi aí que eu liguei os pontos. Ais ensanguentado juntado aos atos do processo. 20 de abril, 2h45, Fórum Local, Sala de Audiências número 2. Dando continuidade aos trabalhos, o advogado de defesa Christopher Galvão deve, por favor, dirigir-se à tribuna. Agora, se estiver pronto, Sr. Dores. Sim, meritíssimo. O senhor, a testemunha pode dizer o seu nome e profissão? Esta farsa é mesmo necessária, meritíssimo? Acredite em mim, esse tribunal já passou por coisas bem mais estranhas. Tudo bem, não estragarei o faz de conta. Primeiramente, algo ao qual devemos deixar claro. Como que o senhor sabia do segredo por baixo do chapéu da vítima? Por segredo, eu acho que ele está se referindo à careca, senhor. Perdoe minha curiosidade, mas o que é com a cabeça daquele sujeito? Você, meritíssimo, parece estar excessivamente fixado nela. Protesto! Ixi! Não estamos lidando com nenhum excesso, Sr. Galvão. Sr. Veríssimo? O que você está fazendo, Veríssimo? Caramba, as coisas realmente parecem diferentes desse lado. Não concorda, Apolo? Falando de olhar por outro lado, vamos considerar por um instante. A vítima usou aquele chapéu a noite toda, nunca tirando ele, a não ser uma única ocasião. Essa ocasião não foi no momento em que foi atingido. Quando o Sr. Veríssimo voltou depois de denunciar o crime, o chapéu estava no chão. O Sr. Veríssimo pegou e aí colocou de volta na cabeça da vítima. Em outras palavras, para ter visto a careca do Sr. Numbra, você teria que estar na cena do crime, na hora do crime. Em outras palavras, teria de ser o assassino. É isso que está implicando? Nada mal, Apolo. Sr. Galvão, receio que eu não tenha sido completamente honesto com o tribunal. O quê? Eu lhes garanto. Eu tive a melhor das intenções. Eu fiz tudo isso para proteger o meu cliente, Fênix Veríssimo. Apesar disso, a situação me forçou a ter que falar tudo. Muito bem, permita-me dizer a verdade sobre o que se sucedeu naquela noite. Finalmente, pode começar o seu depoimento. Diga-nos, onde você se encaixa nos eventos daquela noite fatal? Aquela noite fatídica. A raiva que emanava do homem naquela noite me incomodou, então eu voltei para a taverna. E desci até o porão e espiei pela janelinha do esconderijo. Isso deve ter sido logo após o homicídio ter ocorrido. A vítima estava morta, como aparece na foto. Uma cabeça careca, uma garota inconsciente e o Veríssimo segurando uma garrafa na mão. Senti que não era o melhor lugar para eu ficar naquele momento, então eu saí.
Então, você testemunhou um homicídio? Para o melhor e para o pior. Eu perdi o real momento do ato. Senhor Galvão, devo lembrar-lhe que você está na equipe da defesa do Senhor Veríssimo. Seu depoimento é claramente desvantajoso ao seu cliente. O que mais eu poderia falar? Eu estou na tribuna da testemunha, afinal. Você está, Senhor Galvão. E você tinha que depor exatamente assim. Você tinha que contar a eles que viu a cena do crime por aquela janelinha. Senhor Veríssimo, você tinha que dizer aquilo. Porque aquela era a única janela possível de oportunidade, não é mesmo, Apolo? Senhor Veríssimo, a defesa deve fazer a inquisição, não o réu. Senhor Justo, está preparado? Sim, meritíssimo. Eu não acredito que estou indo contra o Senhor Galvão. Esse julgamento está ficando cada vez mais doido. Mas, por agora, Não, vamos ver se eu consigo descobrir rápido. Vamos lá. Do homem, você se refere ao seu número? Ele era diferente dos outros fedeiros. A aura dele, para ser mais preciso. Eu sabia que ele era um jogador de poker, mas era mais do que só isso. O que você sabia da verdadeira natureza do emprego do seu cliente? Então você sabia da verdadeira natureza do emprego do seu cliente? Claro, mas eu também sabia que ele não estava envolvido em jogos de azar, que seria ilegal. Bem, faz sentido ele saber, eles eram amigos afinal. Preocupado com meu amigo, eu voltei para a taverna. Entende? Eu temia que esse senhor Numbra fosse alguém que veio ajustar uma conta antiga. Compreendo. O que aconteceu depois? Eu desci até o porão e espiei pela janelinha do esconderijo. A janelinha? Você está falando de que era usada para vigiar as escadas de cima? Sim, uma relíquia do passado. O mercado negro a usava, eu creio. Por que você se deu ao trabalho de espiar por aquela janela? Não seria mais fácil só abrir a porta e entrar na sala? Eu não queria chatear o Veríssimo, entende? Chatear o Senhor Veríssimo? Sim, e os seus novos medos fossem infundados. Eu estaria interrompendo a partida mal educado no mínimo. Por enquanto, tudo que ele está falando faz sentido. Isso deve ter sido logo após o homicídio ter ocorrido. Como você sabia que foi logo após o homicídio? Sério, não é preciso gritar, Justo. Eu já estava chegando nessa parte do meu depoimento. Aí está ela, a defesa mais calma do Oeste. Que nos conhecemos e amamos. Mesmo quando você está aí na tribuna, algumas coisas nunca mudam. Temia que você tivesse mudado também, Veríssimo, mas você não mudou nada. Você e essa sua personalidade arrogante. Com amigos assim que precisa de inimigos. Filho, essa é a amizade verdadeira de um homem. A vítima estava morta como aparece na foto. Quando você diz foto, você está falando da segunda fotografia da cena do crime? Precisamente. Ela não estava usando chapéu ainda, entende? Eu vi a cabeça dele quando ele foi morto. Daí o Senhor Veríssimo veio e colocou o chapéu de volta. Você poderia descrever a cena do crime para nós? Uma cabeça careca, uma garota inconsciente e o Veríssimo segurando uma garrafa na mão. Esses três eram os únicos da cena do crime? Sim, baseado no que vi, pelo menos. Então nós voltamos à estaca zero. O assassino é o réu, Fênix Veríssimo. Quem mais poderia ter sido? Mas por que você não falou com a polícia? 2 motivos. Primeiro, eu não testemunhei de fato o real momento do crime. Segundo, o meu escritório foi chamado para defender o Veríssimo. Mesmo depois de ter visto o que ele tinha visto, eu não poderia abandonar meu amigo. Alguém mais deveria estar lá bem no momento do crime. Justo, eu já disse que não vi ninguém. Nenhuma sombra. Mas isso vai contra o que o Sr. Veríssimo disse. Sim, essa misteriosa quarta pessoa. Que convenientemente seria o verdadeiro assassino, eu imagino. Vamos ver que nos concordamos, Sr. Galvão. Deixe-me fazer uma pergunta, então. Diga-me, por qual motivo esse verdadeiro assassino trocaria as cartas da mão da vítima?
Talvez você possa nos mostrar o motivo que fizesse isso ser necessário. Como eu poderia mostrar algo que eu nem consegui encontrar? Lembre-se, Apolo, a carta que foi trocada foi o quinto Ás. O quinto Ás, certo? Então, Sr. Juiz, a questão do porquê tem uma carta ter sido trocada do assassino, você poderia nos mostrar um motivo? Ainda não. Não, ainda não, meritíssimo. Ainda não? Patético. Ainda não? Tá mais para ainda nunca. Então, Sr. Galvão. Eu estou disposto a esperar o quanto for necessário. Ótimo, nem sei que bulhufas eu tô procurando. Apolo. Sim, senhor. Não se esqueça, você já sabe a resposta. Você só não percebeu ainda. Eu já sei a resposta? Se der um momento pra pensar sobre tudo de novo. Se dê um momento pra pensar tudo de novo, tá bom? Senti que não era o melhor lugar pra eu ficar naquele momento, então eu saí. Não teria sido melhor ter esperado a polícia chegar? Lembre-se, contudo, nessa hora eu já era o advogado do Veríssimo. Não seria correto eu me intrometer na investigação. Faz sentido, não é? Tô confuso. Bem, o que aconteceu depois? Foi então que a ligação do Sr. Veríssimo veio. Onde você estava quando o telefone tocou? Eu já havia deixado a taverna Tigela de Borges naquela hora. No telefone, ele me pediu para defendê-lo. Naturalmente, eu me surpreendi. Eu aceitei, entretanto, não podia abandoná-lo. Tem sentido dessa parte. Por enquanto, tudo condiz com o depoimento do Sr. Veríssimo, eu acho. Tem algum problema em você inquirir o seu próprio chefe? Eu tô legal. Quem foi o amigo que me ensinou que o problema em inquirição merece atenção? Foi você, Sr. Galvão. Eu aprendi te assistindo. Tá. Aqui? Será que é agora? Agora? É agora ou nunca? A defesa gostaria de apresentar uma prova para o tribunal. Prova que mostra o motivo pela qual a carta foi trocada. Então mostre de uma vez o seu motivo, Sr. Juiz. Por que o assassino pegou o quinto Ás? Peraí. Uma gota de sangue marca na frente da carta.
pegou os pontuais. Ai, droga. Tá, peraí. Ah, agora eu vi. Tipo, não era o melhor lugar pra ficar naquelas. Pra ficar naquele momento que eu saí. Foi aí que a ligação do serviço me veio. Peraí. Acho que eu não vou conseguir agora. Agora. Peraí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar. Tá, peraí. Pô, eles não terem nos dado a planilha de.
Nossa, a bateria está presa com um pedaço de fita adesiva. Seria mais fácil trocar o celular, talvez seja caro. Ou ele só não se importa. Tá, eu vou salvar o jogo. Hum, É ali, eu acho, velho. Não tem muito mais do que eu fazer. Vamos lá, né? Acho que é aqui. Dá pra ter visto isso tudo ali? Não, dava. Cara, eu usei o trunfo. Se deu ruim agora, mano. Ó. É isso aí. Vambora. Meu motivo é isto. Isto é um ice? Ora. Ora, tem sangue nele. Bem do lado da espada. O quê? Isso é loucura. Por que não me falaram disso? Por quê? Poderia isso ser... Poderia ser o quinto ice perdido? Inconcebível. Como você... O que você está fazendo com essa carta? Bem, aí é que tá. Por que esse Gabu tá tão chateado? É só uma carta suspeita de uma garota suspeita. Ah, essa carta é minha. Quero dizer, eu peguei ela da tigela de bordo naquela noite depois que o primo ocorreu. Eu a entreguei pra minha filha. Cartas são a especialidade dela, afinal. Não, impossível, inaceitável. O tribunal não pode aceitar essa prova. É uma fraude. Uma fraude? Como você pode ter tanta certeza? O quê?
pessoa que diria que isso é uma fraude seria que tirou a verdadeira carta do. A verdadeira. Tirou a carta verdadeira da cena do crime. O verdadeiro assassino. Eu pensei demais, velho. Era tão óbvio. Deixa eu explicar. E se esse vestígio de sangue fosse o motivo? O motivo para o assassino ter tirado a carta da cena do crime? Onde você quer chegar com isso? Olhe de novo para fora e para a cabeça da vítima. No momento do crime, o chapéu caiu no chão. Uma gota de sangue escorreu da testa para trás da sua cabeça. Não poderia ser essa gota ter caído em uma das capas? Talvez o assassino então tirou a capa de lá para esconder o sangue? De qualquer forma, essa prova não é permitida. É? Veríssimo, independente de como você passou os seus últimos anos, você foi um advogado. Você sabe que ocultar provas é um crime sério. Ah, nós podemos discutir os pequenos detalhes do nosso sistema jurídico depois. O que importa é que eu respondi essa pergunta. Do que você está falando? Você queria saber o que o assassino teria tirado a carta da cena do crime. E agora, eu disse pra você. Aquela gota de sangue seria a prova decisiva, entende? Isso é conjectura, sem fundamento, sem qualquer fundamento. Ah, eu te garanto que tem bastante fundamento. O quê? É incrível mesmo. Com uma única gota de sangue, uma única carta pode nos encaminhar para a verdade. É bem simples. Então, Apolo. Sim? Tente imaginar a cena do crime. Na sua cabeça. Um homicídio aconteceu no esconderijo. O corpo da vítima, Zarada, foi encontrado na mesa de pôquer. E antes de o assassino ter trocado uma carta, havia uma única carta com uma gota de sangue na mão da vítima. Considerando isso, tem um único problema, decisivo com essa cena. Bem, qual o problema? Vamos simplificar as coisas, certo? Considerando que tinha uma gota de sangue na carta. A posição de quem nesse diagrama não faz sentido? Da vítima? Do assassino? Da testemunha? Da segunda testemunha? A posição que não condiz com a posição de quem não condiz com a carta ensanguentada. A posição da segunda testemunha que é o problema. A segunda testemunha, ela seria o Sr. Galvão, certo? A posição da segunda testemunha é muito menos problemática que a sua agora, justo. Ou talvez perigosa seja um melhor termo. Tem a ver com a localização dele. Tá. Ferrou. Porra. Bem, pra começar, o assassino está no lugar errado, eu acho. Você acha? Senhor Justo, seu trabalho aqui não é achar, mas saber. Ah, olhar pra você me lembra dos velhos tempos. Não os bons velhos tempos, necessariamente. Ah, droga. Ah, bom, eu vou ter que voltar, peraí. Bem, não é a posição da vítima que é o problema? Tá. Tá, é da testemunha, aparentemente. Bem, veja bem, a vítima foi acertada na cabeça fazendo-a deitar para trás da sua cadeira. Imaginaria que alguma gota de sangue fosse cair para trás do seu corpo e não na mesa à frente dele. Ah! Olhe para a foto de novo. Se ele sangrasse dessa posição,
o sangue cairia no chão, não nas cartas. Ora, é verdade, então, o que significa? A propósito, não estamos sentados em cadeiras giratórias? A propósito, nós estávamos sentados em cadeiras giratórias. Cadeiras giratórias? Ah, cara. Apolo, tenta girar a cadeira. A cadeira estava virada para o outro lado? Ela teria que estar. Então nós temos que presumir que no momento do homicídio, a cadeira que a vítima estava de costas para a mesa. Quando o senhor Veríssimo voltou após informar a polícia para onde a cadeira estava virada? Quando eu voltei para a sala, o corpo estava virado como é mostrado nessa foto. Isso quer dizer que o assassino virou a cadeira. Vamos dar o próximo passo. Olhe para o diagrama mais uma vez. Nós sabemos que a vítima estava de costas para a mesa no momento do homicídio. Mas isso cria outra grande contradição. De novo? Vamos tentar nossas habilidades de raciocínio de novo, tudo bem? Apolo, a localização de que nesse diagrama contradiz com a nova interpretação do crime? Da vítima, do assassino, da testemunha, da segunda testemunha? Bom, se a vítima estava de costas... Ui, eu não sei, véi. Pô, a localização do cara tava de costas. A vítima foi acertada de frente, correto? Isso mesmo. Bem, não seria difícil a assassino acertá-lo... Não seria difícil para o assassino acertá-lo de frente? Sentando onde o indicador dele está agora? Eu acho que seria meio difícil, sim. Sim, mas o que você está dizendo não faz o menor sentido. Por que a vítima de repente iria virar de frente para a parede no meio de um jogo? Eu acredito que um bom motivo irá aparecer logo mais. O quê? Tem algo mais nesse diagrama que faz menos sentido, na verdade. Olhe de novo para o diagrama. Apolo, se a vítima foi atacada enquanto ela estava sentada como mostrado aqui, onde é que seu agressor estaria? Tente marcar no diagrama. O quê? Mas... não tem espaço para colocar uma marca onde o assassino deveria estar. Não se preocupe, vamos pensar e ver o que nós conseguimos encontrar. Nós sabemos que a vítima estava de frente para a parede no momento do crime. Isso é tudo que nós sabemos. Com certeza tente esquecer todo o resto. Onde que o assassino deveria estar para acertar a nossa vítima pela frente? Oi! Bem, eu acho que o assassino deveria estar aqui. Mais alguma coisa, senhor Justo? Perdão? Você ganha pontos pelo estilo, mas isso é tudo. Achei que estava no caminho certo, poxa. E eu nem preciso dizer que esse lugar seria impossível. A vítima estava encarando um armário. Ou você está insinuando que o assassino escalou o armário e atacou por de cima? A lógica é simples. A lógica é simples mesmo. Se esse é o único lugar onde o assassino poderia estar, então isso significa que no exato momento do crime... Peraí, eu sei! No momento do crime, o armário não estava lá. Mas o que é isso? Bem, essa é a única
identificação, certo, Sr. Galvão? Meritíssimo, eu tenho uma sugestão para a defesa. Nós devemos providenciar uma investigação no armário do esconderijo imediatamente. Oficial, mande uma equipe para a cena do crime imediatamente. Faça-los tentarem mover o armário. Ah, meritíssimo. O quê? Há mais uma coisa que eles devem procurar. Por favor, dê isto ao oficial. Sim, compreendo. Você realmente pertence à sala de audiências, Senhor Veríssimo. Eu dou o meu melhor. Mas vamos seguir em frente aqui, enquanto esperamos. Olhe para o diagrama mais uma vez, ele mudou. Se o assassino estivesse aqui no momento do crime, então esse armário não estava aqui. Ou o que significa... Apolo, tente mover o armário. Obrigado. Como você pode ver, o armário era o problema. No momento do homicídio, ele deveria estar como mostra aqui. Agora sim... Agora tudo está no lugar para reconstruir o momento do crime. Ah, minha nossa! O que é isso? O que foi agora? Olhe para o diagrama de cena de crime mais uma vez. Parece que nós achamos mais outra contradição. O que eu acredito que seja a última contradição, aliás. Eita, preula! Percebeu alguma coisa, Apolo? A nossa linha de raciocínio está rapidamente nos levando a uma conclusão lógica. Pois bem, seu justo, por favor, aponte para um indicador contraditório. É o da vítima, do assassino, da testemunha, da segunda testemunha. Esse está muito mais fácil agora. Sobre esse armário, estamos todos de acordo em presumir que ele foi movido? Claro que... Por que não? Bem, se ele foi, algo realmente não se encaixa. O armário teria bloqueado completamente a janela para as escadas. Ah, isso mesmo. Alguém que estivesse lá fora não conseguiria olhar para dentro. Alguém como o Sr. Galvão. O que você disse? Ué, será que a defesa mais calma do Oeste está perdendo a pose? Não espere que eu aceite jogar esse seu joguinho, Veríssimo. Só é um jogo até que alguém seja morto, Sr. Galvão. E alguém foi, enquanto a janela para aquela sala estava bloqueada por um armário. Então, Sr. Galvão, talvez você queira explicar ao tribunal exatamente de onde você testemunhou a cena do crime? Com licença, meritíssimo. Ordem, aqui é um tribunal de justiça e eu terei ordem. Nós acabamos de receber notícias da equipe investigando a taverna Tigela de Borte. Eles examinaram o armário do esconderijo, meritíssimo. E o que eles encontraram? Bem, meritíssimo, acontece que tem uma passagem secreta atrás dele. O quê? Ah, sim, acredito que mencionei algo do gênero antes. Esse é um dos truques da sala de muitos dos nossos fregueses, sabe? Eu me lembro que ele ter dito algo do tipo agora que ele falou. Uma passagem secreta é uma coisa útil de ter quando você se envolve com coisas legais. Você nunca sabe quando vai precisar se esconder da lei. Então a sala tem uma passagem secreta. Pra onde ela vai? O outro lado leva para o restaurante lá em cima. Os chefes do submundo poderiam escapar da polícia. Saborear uma boa tigela de Borges, sem dúvida. Assim como nosso assassino. Você viu onde a nossa dedução nos trouxe, Apolo? Eu só acreditava vendo. Eu vendo, não acredito. Aquela menina falou sério quando eu disse que eu precisaria desse trunfo pra última mão. Na hora do homicídio, a janela estava bloqueada e o chapéu da vítima... Nossa, velho. Só esteve fora da cabeça dela nos poucos minutos entre o homicídio do Sr. Numbra. E o retorno do Sr. Veríssimo após ter chamado a polícia. Em outras palavras, o único lugar de onde alguém poderia ver a careca da vítima seria de dentro do esconderijo. Então, Sr. Galvão, vai, diz alguma coisa? Devo perguntar o que realmente aconteceu naquela noite? Na verdade, eu acho que devemos conseguir descobrir por conta própria agora. Naquela noite, por algum motivo, o nosso assassino teve um encontro com o Sr. Numbra. Um encontro com o destino. Lá, ele se rastejou, escondido na passagem secreta atrás do armário. Prendendo sua respiração, esperando pelo momento certo.
E então viu a oportunidade, e ele a usou. O quê? Por que você fez isso? Espera aqui, eu vou buscar ajuda. A senhorita Helga Rey estava desmaiada, atacada pelo Sr. Numbra. Mas a sua hora estava por vir. O Sr. Felipe subiu as escadas para chamar a polícia, deixando o Sr. Felipe Numbra sozinho no esconderijo com a Krupp inconsciente. Então nosso assassino saiu dessa passagem secreta em direção ao escritório. A vítima deve ter ouvido o armário deslizando. Ele tirou sua cadeira para trás para olhar e... Depois de ter terminado seu ato, o criminoso deve ter visto a cor de sangue na carne. E ele então, é claro, percebeu que tinha que destruir aquela prova. Aquela gotinha de sangue contava toda a história do crime. Pena que ele resolveu não ficar mais um minuto no esconderijo naquela noite. Cassie talvez tivesse notado as cartas no chão. E o fato de que elas eram todas vermelhas. Bem, parece que esse julgamento teve mais uma reviravolta. E eu estou muito triste de ver esse dia chegar, Sr. Galvão. Sr. Galvão? Sr. Dores! Sim, meritíssimo. A acusação deve continuar sua investigação. Já o Sr. Fênix Veríssimo réu, ele está com isso, livre de qualquer suspeita. Acredite em mim quando digo que eu não acredito que isso esteja acontecendo, Sr. Galvão. Todavia, sinto lhe dizer que essas circunstâncias exigem que eu lhe dê ordem de prisão de imediato. Ah, não precisei se desculpar. Até que eu gostei. Não é todo dia que você tem a chance de ver os truques sujos de um advogado lendário. Seu ponto, Sr. Galvão? Francamente, meritíssimo, estou chocado. Uma pessoa de seu calibre cometeria um truque tão baixo assim. Perdão? O réu está livre de qualquer suspeita? Isso não é hora de para piadas, meritíssimo. O Sr. Veríssimo não provou a culpa ou inocência de ninguém aqui. O que ele fez foi usar provas ilegais para colocar a culpa em outra pessoa. E não em qualquer pessoa, mas em seu próprio advogado. Provas ilegais? Deixe-me fazer uma pergunta, Sr. Galvão. Existe algum motivo do momento para eu se suspeitar de alguma transgressão nisso? Claro que sim. Essa garrafa, por exemplo. A garrafa de suco de uva que o Sr. Veríssimo estava bebendo? Como é que você pretende explicar as suas digitais na arma do crime? E não só quaisquer digitais, não é mesmo, Sr. Dores? Na verdade, sim, as digitais na garrafa estavam de cabeça para baixo. Eu me lembro disso ter sido um problema antes. No tribunal e este caso existe uma explicação. Eu só consigo pensar em um motivo para alguém segurar uma garrafa de ponta cabeça. E ele seria para bater em alguém com o fundo da garrafa. E então, meritíssimo? Olha só como um peixe fisgado se debate até o fim. E então, Apolo? Sim? Seu chefe parece muito preocupado com essa garrafa ainda. Mas eu ainda tenho certeza de que você consegue pensar em uma boa explicação. Simples assim. Claro, simples como? Pra que alguém pegaria uma garrafa de ponta cabeça tirando pra... Não deixe de te induzir a pensar que a explicação dele é a única possível. Tem realmente outra? Dê mais uma olhada nos autos do processo. Acredito que você vai achar uma resposta simples lá, na sua cara. Por que você não diz a resposta na minha cara? Seria precipitado dar um veredito com perguntas não respondidas, de fato. Então, seu justo, o Sr. Galvão disse que o tribunal e este caso exige uma explicação. Podem ficar sossegados. O justo às vezes tarda, mas nunca falha. A defesa poderia esclarecer o caso do tribunal? Que prova há que explique a razão de as digitais da garrafa estarem de ponta cabeça?
Cara, que confusão, mano. Sabe qual é o pior? Eu não salvei. Ah, não salvei sim, peraí. Na verdade, é mais fácil mostrar do que explicar, meritíssimo. Coloque essa garrafa no chão, perto da sua cadeira. Perdão, no chão? Sim, agora abaixe e tente pegá-la. Sem levantar da cadeira. Ah! Viu? Naturalmente, você se abaixa para pegar a garrafa pelo pescoço. Com seus dedos, de ponta cabeça. Olhe para essa fotografia tirada na noite do homicídio. O réu, Sr. Veríssimo, se sentou aqui, tocando piano com garrafas de suco de uva no chão perto de onde ele estava sentado. Ele teria naturalmente pegado a garrafa pelo pescoço várias vezes. Macacos me mordam, não acredito que era tão simples. Lembre-se do nosso jantar naquela noite, Christopher. Eu estava bebendo meu suco de costume também. Basicamente, você usou a garrafa na mesa para cometer o crime. Mas aí você deve ter lembrado. Então você resolveu pegar a garrafa uma das garrafas debaixo do piano. E você trocou as garrafas. Você pegou uma garrafa do Sr. Veríssimo e a fez parecer que fosse a arma do crime. Ordem, ordem, ordem! O que você tem a dizer sobre essas acusações, Sr. Galvão? Fascinante. Então esse é o advogado lendário e a sua famosa tática de desorientação. O quê? Você disse que troquei a garrafa? Onde está sua prova? Prova? Bem, isso é... Como eu pensei, mais conjectura infundada. Sinto dizer que a sua garrafa de provas estão meio vazias. Eu não teria tanta certeza disso. Meritíssimo, quando você iniciou a investigação do esconderijo antes, você lembra do que eu pedi a investigação adicional? Ah, sim. Eu tenho sua nota sobre aquilo aqui. Colete as garrafas debaixo do piano da taverna Tigela de Borges. E aqui está, uma das garrafas em questão. O que? Irá procurar digitais nelas também? Eu me surpreendia se alguma estivesse lá que não fosse a dele. Seu Galvão provavelmente não cometeu um erro de iniciante assim, é verdade. Aquela garrafa não vai ter nenhum vestígio. Diga, Apolo. Sim. Por que você não vai examinar essa garrafa? Mas por quê? Me entretenha. Sr. Veríssimo, aquela garrafa vai resolver esse caso de uma vez por todas. O quê? Mas que garrafa é essa? Oh, meu Deus. Tem algo dentro da garrafa. O que é isso? Essa carta. Não pode ser. Lembre-se do depoimento daquela mulher desagradável por um momento? A senhorita Helga Rey? Sim, a nossa pequena devótica trapaceira. Naquela noite eu plantei a carta conforme planejado. E o Veríssimo perdeu a última mão conforme planejado. E aí o Numbra revistou ele. Mas a carta plantada tinha sumido. A armadilha falhou. Espera um pouco, isso não é... Você está dizendo que esta é a carta plantada que você descartou? E que você mencionou no seu depoimento? Por acaso eu botei a mão no bolso e achei a carta. Isso aí, eu dei uma olhadinha nela e vi que eram 5 de copas. Tive um pressentimento sobre isso, então descartei a carta antes do jogo. Descartou? Onde? Tinha uma garrafa vazia de suco de uva do meu lado e quando eu bebi mais cedo. Quando eu joguei a carta dentro. Então eu joguei a carta dentro dela. Os 5 de copas. Essa é a carta. As garrafas foram trocadas. O único que poderia ter feito isso é a quarta pessoa que estava na taverna naquela noite. Você, Sr. Christopher Galvão. Essa cena é braba, velho. O cara levitou a porcaria do ar. O cara fez subir a lagosta, tudo. Isso é tudo. Essa
É a sua ideia de vingança, Fênix Veríssimo? Vingança? Vingança pelos eventos que tiraram seu distintivo de advogado 7 anos atrás? Meu passado é como a minha lógica, direto e verdadeiro. Nada mudou. Tudo que eu fiz foi apontar o dedo do justo na direção da verdade. Está bem. Que bom que podemos ter essa conversinha nossa, Veríssimo. Isso é absurdo! E eu não irei acusar mais... Eu não irei mais acusar ninguém? Eu acredito que dessa vez nós finalmente chegamos ao fim do nosso julgamento. Sr. Dores, tem algum relatório para nós sobre Christopher Galvão? Ele confessou tudo. Nós estamos preparando sua prisão agora. Certo. Ainda assim, eu fico me perguntando por que ele faria algo do tipo. Ele sequer possuía uma conexão com a vítima, ou possuía? Não que eu saiba. Sr. Veríssimo, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Infelizmente eu não tenho como falar mais sobre o assunto. Sobre essa vítima, Sr. Felipe Numbra. A ocupação dele estava listada como viajante. Uma profissão estranha, de fato, e não sabemos mais nada a respeito dele. Eu irei providenciar uma investigação posterior, meritíssimo. Ótimo. Sr. Veríssimo? Sim? 7 anos, e você ainda não perdeu a sua garra. Christopher Galvão era um homem muito importante para mim. Tanto como amigo, quanto como advogado. Ele era muito talentoso, de fato. Eu precisava de 2 coisas antes que pudesse confrontá-lo. A primeira era um lugar em que nenhuma injustiça fosse tolerada, esse tribunal. A segunda era um homem que não toleraria injustiça. Em outras palavras, um advogado. Você, Apolo. Eu? Tempos sombrios estão chegando em nosso sistema legal. Uma torção da justiça trazida pelo nosso próprio sistema judicial. Nós temos que consertá-lo. Sr. Veríssimo, temos trabalho a fazer. E eu, pessoalmente, mal posso esperar por isso. Bem, parece que é uma boa hora para anunciar um veredito. Declaro o réu, Sr. Fênix Veríssimo. Declaro encerrada a sessão. Tá, porque eu quero acabar logo esse vídeo, pelo amor de Deus. Tem mais de 100 minutos. 1 minuto e 40. Obrigado, Apolo. Você triunfou, bem como imaginei. Tenho a impressão de que eu não fiz nada lá. Foi você que encurralou o Sr. Gal, o assassino. Não poderia ter feito isso sozinho. Você sentiu isso também hoje, não foi? A sua habilidade. Habilidade? Sim, uma sensibilidade que eu não tenho. Você vai entendê-la muito em breve. Peraí, será que ele quer dizer... Então, eu tenho uma pergunta à testemunha. Você disse ter visto um momento em que o réu atacou a vítima. Isso é verdade? Claro que é verdade. Que sensação estranha é esta? O que foi aquilo, Sr. Veríssimo? Você vai ter que encontrar a resposta para essa pergunta por conta própria. A resposta? Certo. Hoje foi cheio de perguntas sem respostas. A maioria delas sobre o Sr. Galvão. Mas que motivo ele poderia ter para cometer um homicídio? Talvez você descubra nos próximos dias. Peraí, você não sabe? Sabe? Este medalhão é a chave. Isso me faz lembrar, eu conheci essa garota da foto do seu malhadão. Lá no seu medalhão. A sua filha, certo? Isso mesmo, ela é minha filha. Sabe, você estava certo sobre esse medalhão. Oi? Eu tirei isso do pescoço dele na noite que ele morreu. Mas parece que a nossa querida artista russa falsa me viu. Então, na verdade, esse medalhão realmente pertencia a ele. Peraí, mas isso é falso testemunho. Você disse que o medalhão era seu. Eu não disse nada do tipo, na verdade. Eu só disse que ele era um medalhão com uma foto da minha filha dentro. Uma diferença sutil, mas uma diferença ainda assim. E é a verdade. Peraí, mas então por quê? Por que a vítima estava com o medalhão com a foto de sua filha dentro dele? Às vezes o caminho mais direto para a verdade não é o melhor. Eu entendo. Você só está começando a sua carreira. Falando nisso, eu meio que estou desempregado. Trabalho na Galvão Advogados, afinal. Eu ainda não acredito que eu acabei de ver o Sr. Galvão sendo levado algemado. Apolo, sim. Por que você não vem trabalhar comigo? Oi?
Você diz na Veríssimos Advogados? É que não tem nenhum advogado de minha geração que não a conheça. Eu não imagino isso que seja verdade, mas... Espera aí. Mas você não tinha... Você não é um... eu entreguei meu distintivo, sim. Eu não sou mais um advogado. Aquele incidente 7 anos atrás. Aquele julgamento lendário. E no meio disso tudo estava um homem, Fênix Veríssimo. O caso chegou à sua triste conclusão e ele abandonou o direito para sempre. Você já pensou em voltar aos tribunais? Eu não sou qualificado a estar em um tribunal, infelizmente. Você não percebeu no julgamento de hoje? Tinha uma singela prova falsificada. Prova falsificada? Do que você está falando? Eu estou falando de uma prova que não deveria ter existido. Um truque de mágica danado. Uma das provas me parecia estranha, é verdade. Ela parecia bem, muito perfeita. Eu aposto que esta era a prova falsificada. Você está falando disso, não é? Eu ganhei isso da sua filha, Sr. Veríssimo. Sim, essa carta não poderia ter sido encontrada na cena do crime. Por quê? Porque o assassino a levou consigo quando ele saiu, deixando a carta errada em seu lugar, para a nossa sorte. O tribunal não pode aceitar essa prova. É uma fraude. Uma fraude? Como você pode ter tanta certeza? Eu acho que a única pessoa que diria isso é uma fraude. Seria a que tirou a carta verdadeira da cena do crime. O verdadeiro assassino. Meu veredito já foi dado, 7 anos atrás. Então, você realmente... Sim, eu falsifiquei essa carta. Uma olhada na cena do crime deveria ter te mostrado que ela não era real. Mas você não pode fazer uma coisa assim e se chamar de advogado? Quem está se chamando de advogado agora? Então é verdade. O rumor é verdade. 7 anos atrás... Nada disso importa agora, não é? Eu soquei ele. É a sua história daqui pra frente, Apollo. Talvez eu possa ajudar você a virar a próxima página. O endereço do meu escritório. Faça uma visita, se quiser. Senhor Veríssimo. Sobre o seu gancho. Tente gritar, toma essa da próxima vez que fizer. Acho que dá um efeito melhor. E Apollo, obrigado por hoje. Foi divertido. E com isso, o Senhor Veríssimo foi embora. E assim foi como o meu primeiro julgamento terminou. Vários mistérios ficaram sem resolução. E naquele momento, eu não fazia ideia do que eles eram todos relacionados. Todos os mistérios daquele dia, conectados por um único fio de lógica. E eu estava descobrindo isso em breve. Meu nome é Apollo Justo, advogado de defesa. E assim é como minha história começa. Um episódio inédito foi adicionado. Esquina da Reviravolta. Pronto. Finalmente acabou, não vou nem me prolongar. Esse foi mais um vídeo. Eu fui.